Olá, boa noite a todos. Mais uma sexta-feira aqui com o projeto Caminhando com Jesus. Eu vou começar pedindo desculpa pelo barulho dos grilos, cigarra, tem vários ainda aqui, então vou pedindo desculpa aí ao barulho, tá? Hoje a gente vai bater um papo bem interessante, bem bacana. A gente vai conversar sobre emoções e sentimentos. Hoje eu quero abrir a mente de algumas pessoas, muitas já sabem, mas para que busque compreender seus sentimentos, busque compreender as suas emoções e quem sabe, quem tem uma doença pré-estabelecida ou não, que possa conhecer de onde está vindo esse problema que alimenta ou que sustenta determinada doença, instalada ou não. Então, a gente vai conversar um pouco sobre as emoções, sobre os sentimentos, a diferença sobre as duas e, a longo prazo, o que elas causam na nossa vida, tá bom? E, para começar, eu gostaria de trazer aqui a diferença de emoção e sentimento. A gente usa os dois muito juntos. Isso é emoção, isso é sentimento, né? Confunde, mas não. As duas são extremamente diferentes, tá? Emoção são respostas químicas ou adrenais do organismo a um fator externo. É tipo, bateu, sentiu, tá? Por exemplo, você recebe uma notícia uma notícia boa, né? Então, de imediato, o seu organismo reage com alegria. Isso é uma emoção. Você recebe uma notícia ruim, um falecimento de alguém. Na mesma hora, o seu corpo reage. Você fica triste. Ou seja, seu corpo desencadeia mecanismos, né? Normalmente hormônios, que muda o estado que você se apresenta naquele momento. Isso é a emoção, tá? A emoção é quando o organismo reage de imediato. Pode durar minutos, né? Se for hormonal, pode demorar algumas horas. Porém, normalmente é minutos, segundos. Normalmente as emoções, elas são vistas pela face, né? Alegria, tristeza, sabe aquela coisa que a gente brinca com criança? Faz cara de triste, faz de bruto, de bravo. E aí você de susto, surpresa, né? Então, são 6 as emoções primárias. Inclusive, essas emoções, elas são percebidas nos animais também. Os animais também têm as emoções primárias, as mesmas que nós, que é tristeza, medo, raiva, enjoo ou aversão, surpresa e felicidade, tá? Ou seja, bateu, sentiu. É imediato, é uma resposta orgânica, tá? E ela passa rápido. No caso do pensamento, como a emoção eu não penso para sentir, ela é uma reação, o pensamento é o contrário. O pensamento é uma criação do nosso pensamento. Desculpa, o sentimento é uma criação do nosso pensamento, certo? Ou seja, eu tive uma emoção, tá? E a partir daquela emoção, eu vou nutrindo aquela emoção, eu vou pensando sobre aquilo e aquilo vai se tornar um sentimento. Quer ver? O amor, por exemplo. O amor, ele não é uma emoção, ele é um sentimento, tá? Eu vejo uma pessoa, eu crio admiração por aquela pessoa, eu vou desenvolvendo uma afeição por aquela pessoa. E isso vai criando, vai crescendo o sentimento de amor. Por isso que você fala assim, da mesma forma que você ama, você cria aquele sentimento, você descria. Ué, já acabou de amar tão rápido assim? Já parei de amar. Por quê? Porque o amor é um pensamento, é uma criação do nosso pensamento. O amor, ele não é uma emoção. Tem uma pesquisa, foi lançada aqui nos Estados Unidos em 2017, onde foram classificadas 27 emoções. Ou seja, nós temos classificadas 27 emoções, juntando as primárias e as secundárias, e temos infinitos sentimentos, tá? Voltando ao exemplo, por exemplo, emoção, né? Por exemplo, a ansiedade gerada pela emoção. Eu quero que vocês compreendam o quanto que a emoção mexe com o organismo da gente, o quanto a gente alimenta ela, transformando ela em vários sentimentos, certo? E aonde isso vai chegar para gerar doença, ok? Então vamos lá, eu peguei algumas emoções para poder a gente fazer essa linha e compreender melhor.
A ansiedade, por exemplo, é uma emoção secundária, tá? A ansiedade é uma emoção. O que acontece? Você trabalha no local, seu chefe é super rude, você fez alguma coisa errada e de repente alguém chega pra você e fala, vai lá, o chefe tá lhe chamando. E aí você começa, ai meu Deus, né? Todos aqueles sintomas de ansiedade. Repetidamente, você sentindo isso, tá? Todos os dias você passando por isso, anos, né? Bote anos você passando por isso. Imagina o que sentimentos você tá somando, tá? Para aí que já eu explico. O tédio, por exemplo. Vou voltar ao exemplo do trabalho. Se todo dia você vai para aquele mesmo lugar e você já não aguenta mais estar trabalhando naquilo, você vai, ai, nossa, mais um dia, nossa, mais uma segunda-feira, sabe? E você vai, isso sucessivamente. Outro é tristeza. Tristeza é uma emoção, uma reação, né? Que vem e que passa rápido. Só que, se você recebe uma notícia, por exemplo, de um falecimento de alguém perto de você, e você passa pelo luto, o luto é um sentimento que, se você alimentar ele durante anos, ele também tem um prejuízo para a saúde, tá? Por que eu tô dizendo isso? Eu não sei quem escreveu isso, mas eu não fui buscar quem escreveu, mas é uma equação que ela é muito estudada no Theta Healing, né, a qual eu sou certificada, mas é uma equação que a gente estuda bastante ela, que é o seguinte: toda emoção gera um sentimento, todo sentimento gera uma reação orgânica e toda reação orgânica gera uma doença. Esse é o caminho das doenças, tá? Você primeiro tem uma emoção, essa emoção gera um sentimento, esse sentimento é uma reação física, e a reação física que você tem vai gerar uma doença, ok? E eu vou começar pelo primeirinho que realmente eu coloquei, que é a ansiedade, né? Que a ansiedade hoje é o auge da gente. O que acontece com aquela pessoa que tem um chefe rude, que todo dia passa por um processo de ansiedade? Ela dispara o coração dela, né? O que acontece? Pegando a ansiedade como emoção, qual o sentimento que ela gera? Pegando esse exemplo dessa pessoa do chefe, né? Ela gera tensão, ela gera preocupação, né? Pensamentos ruins. Ah, hoje ele vai me demitir. É hoje que ele vai me demitir, né? Então, a emoção gera uma sequência de sentimentos. Você sentindo isso com sequência, você colocando o seu corpo, expondo o seu corpo, né, a esses tipos de sentimento, o que é que vai acontecer? Reações físicas. Exemplo, você tem problemas estomacais, né, acidez, as belas gastrites nervosa. Você tem aperto no peito, né, que é aquele aperto, aquela dor no peito, e aí você começa a fazer o quê? Prejudicar quem? O coração, certo? Você passa a ter falta de ar, taquicardia, tá? Essa é a reação física. Ou seja, sucessivamente você expõe seu corpo a essas reações físicas a partir de uma emoção que é a ansiedade. E aí lá futuramente, 5 anos, 7, tem gente que nem leva tudo isso, né? 7 anos, 10 anos depois, você fazendo isso com seu corpo, quais são as doenças que você está desenvolvendo? Doenças gastrointestinais, uma H. pylori da vida, uma úlcera de estômago. Você desenvolve taquipneia, problemas respiratórios. Você pode desenvolver síndrome do pânico. Tudo isso por conta de uma reação excessiva de uma emoção que poderia dar e passar. Só que você vinha alimentando durante anos, certo? Eu vou pegar outro. O medo, por exemplo, tá? O medo. A pessoa que tem medo, qual é o primeiro sentimento que vem? Insegurança, né? O medo, você tem insegurança. Você tem medo, e aí vem todos aqueles derivados do medo, né? Medo de avião, medo de água, medo de mar, medo de altura e tantos outros medos, tá? Esse é o sentimento. Qual é a reação do seu corpo? Taquicardia, aceleração da respiração, contração muscular, né? Quando você tem medo de uma coisa, você trava. Então, repetidamente, você colocando, expondo o seu corpo, certo? Mais uma vez, a essa emoção, tá? Que é a emoção do medo. O que é que vai acontecer com você? Todas as fobias possíveis, né? Que a gente sabe, medo de cada coisa tem uma fobia. E principalmente você vai ter uma grande probabilidade de problema nos rins.
Por quê? Porque o medo está ligado aos nossos rins, sobrecarga nos rins. Então, quem tem problema renal, é bom dar uma olhada como é que anda os sentimentos, tá? Mas eu vou chegar lá. Por último, eu trouxe a tristeza, tá? A tristeza. Qual o sentimento ligado à tristeza, né? Eu fiquei triste, pode passar ou eu posso prolongar. Quando eu prolongo ela por mais de minutos, o que é que eu tenho? Pesar, mágoa, né? Eu tô alimentando a tristeza, tá gerando mágoa. Eu tenho desgosto da vida, perco o sentido da vida. Desgosto, eu gosto de ligar muito à falta do gosto mesmo, a falta de sabor pela vida, né? Você entra em desgosto. Solidão, sentimento de solidão, né? Solitude, você quer ficar só, você quer se isolar cada vez mais. Qual a reação do corpo? Cansaço extremo, fadiga, seborreia, problemas de pele, coceiras. Sabia? Tristeza? Estava ligada a problemas de pele. E aí, doença. Quais doenças que desenvolve? Doenças de pele, né? Que eu acabei falando, fui falar da seborreia. Doenças repetidas de pele. Problemas relacionados ao pulmão, tá? Então, quem tem problema de pulmão, dá uma olhada na emoção da tristeza, nos sentimentos que está alimentando. Pessoas que são muito tristes, que entram nessa vibe da tristeza, podem desencadear problemas de pulmão, tá? E a depressão vem muito da tristeza, tá? Então, assim, qual é quando a gente percebe, né, de repente, a gente se percebe com determinada doença e a gente costuma a julgar, a gente costuma a colocar o problema normalmente em fatores externos, né? Ah, porque você tá doente? Ah, por conta do meu chefe. Ah, por que você, nessa altura da vida, você, sei lá, foi cometido por um câncer? Mas minha família não tem ninguém com câncer e foi cometido por câncer. Ah, é castigo. Percebe que a gente coloca os nossos problemas em fatores externos? Ah, não sei, você de repente tem uma doença. Ah, foi o safado foi o safado do meu marido. Cara, traz isso pra você. Traz essa responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que gera na gente, inclusive as doenças. As doenças estão sim relacionadas aos nossos sentimentos. A forma como a gente sente e a forma como a gente reage aos fatores externos. Não é o fator externo que influencia, não. É a forma como eu vejo o fator externo que vai me influenciar. Se eu estou num trabalho que todo dia eu sou posta a sentimentos ruins como ansiedade, o que é que eu tenho que fazer? Sair. Ah, Lucília, mas eu não acho outro emprego. Acha. Você só não pode ficar alimentando uma coisa que futuramente vai te trazer um malefício muito maior. Sabe? O fim não vai justificar o meio. E a gente tem que prestar muita atenção às cargas emotivas, principalmente que a gente adquire na infância. Muito, para não dizer todos, para eu ser bonzinha, né? Vou ser bondosa, ok? Mas muito dos nossos problemas de hoje, de nossos problemas a nível de sentimento, tá ligado à nossa infância, ao nosso passado. Ah, Lucília, mas meus pais foram maravilhosos, meus pais são meu exemplo de pessoa. Ok, eu não estou dizendo ao contrário. Mas onde está o espaço de que você queira esconder problemas que seus pais viviam e você adquiriu para você? Olha, por exemplo, tem um problema sério de doença que está ligado às pessoas que adoecem, são cometidas por determinada doença e se agarram àquela doença e de forma inconsciente elas não querem ser curadas. A cura está ali na frente. Você pode ir por um caminho, mas ela não quer. Ela quer ficar doente. Por quê? Porque ela tem medo do abandono. Ela tem medo da rejeição. Ela percebeu que com aquela doença, os filhos visitam mais ela. O marido tem mais cuidado com ela. Então, aquela doença se torna a razão dela viver. Se ela se curar,
ela vai perder todo mundo. Sabe de onde pode vir esse sentimento? Sabe a criança, o bebê, que quando nasce, a mãe fala, ou então chega alguém e fala assim, ó, deixa esse menino dormir sozinho, larga esse menino do berço, chorar um pouquinho não tem nada não. O bebê, ele só tem emoções. Bateu? Sentiu. Se você coloca o bebê no berço e ele começa a chorar, ele está reagindo da forma que ele sabe ao sentimento que futuramente ele vai se perceber como um sentimento de abandono. Para ele, você está abandonando ele. Sabe quando esse sentimento de abandono vai refletir? Na vida adulta. Quando você tem uma doença e você não larga ela porque você tem medo das pessoas te abandonarem. Percebe? Entende? Sabe um bebê que quando nasce, aí ele vai crescendo, aí a mãe fala assim, nossa, esse menino é agarrado demais, o menino não me deixa, o menino é grudado, o menino... E ele não, a criança ele gruda na mãe de um jeito, é aquela criança que mama tipo 1 a 2 horas, para meia hora, volta para mamar 1 hora, ela não larga a mãe. Sabe o que pode ter acontecido a essa criança? Sim, aí lá na frente, né, na idade adulta, ela faz o mesmo com os maridos. Tô falando de mulher, mas tanto faz o sexo, sabe? Ela faz o mesmo com a mãe, ela faz o mesmo com o pai, ela é grudada, ela é agarrada, ela não solta, ela é aquela pessoa pegajosa, grudenta, sabe? Que faz de você o céu e o mundo. Sabe por quê? Porque quando ela era bebê, na barriga da mãe, a mãe sofreu rejeição por parte do pai. Ou a mãe, quando essa criança nasceu, a mãe era mãe solteira. E ela vivia a se lamentar a ausência do pai da criança que abandonou. Então, a criança nasce inconsciente de ter que dar o afeto que aquela mãe não teve do pai. E essa criança cresce nessa necessidade de se agarrar para dar afeto a outro. Compreende? As dores que nossos pais viveram, a gente carrega. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia na criação dos nossos filhos. Por quê? Porque a gente passa essas dores. Essas dores vão sendo passadas de gerações em gerações. Ah, Lucília, agora eu vou culpar meus pais? Não existe espaço de culpa. Nossos pais aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós. E eles deram o melhor que eles puderam, era o que eles sabiam fazer. É igual a gente. A gente dá aos nossos filhos o que é melhor, o que a gente acha que é melhor para eles. Mas lá na frente, quando a gente cresce, e se a gente despertar para se conhecer, para o autoconhecimento, e começar a revirar as coisas lá dentro, a gente vai perceber que muita coisa a gente traz dos nossos pais. Muita não, tudo a gente traz dos nossos pais. Então, a gente precisa aprender a se conhecer. Peraí, eu tenho essa emoção muito forte. Ok, e o que é que eu faço com essa emoção? Não, eu consigo dominar ela e mandar ela embora. Perfeito. Tá, eu tenho uma angústia, uma amargura muito grande. De onde vem essa angústia, essa amargura? Sabe, é se perguntar de onde vem. E procurar realmente a fundo o que é que faz, qual o mecanismo que starta esse sentimento em você. E tentar parar e tentar acabar antes que crie uma doença. Ou, se você já tem uma doença pré-estabelecida, em vez de você julgar o fator externo, procurar o fator externo, não. Você procurar no teu passado o que pode estar relacionado a esse fator. Não consegue fazer sozinha? Busca ajuda. Tem coisas que realmente não conseguimos só, que realmente precisamos de ajuda. Entende onde mora o perigo das nossas emoções, nesses nossos sentimentos? O perigo está da forma como a gente alimenta aquilo. Entende? Se nós queremos ser curados, ou se não queremos, adquirimos doenças. Precisamos tratar nossos sentimentos. Aprender é reconhecer nossas emoções. E qual o grau de importância que damos a ela. Percebe? Sente raiva? Ok. Trata e manda embora. Mas não bota no colo. Não bota para dormir, não alimenta.
E eu vou trazer agora uma passagem bíblica muito bonita, que eu não trouxe no início porque eu deixei justamente para o final. Um trechinho bem interessante que agora eu trago a responsabilidade pra gente, dobrada, tá? Todas as coisas, é Mateus capítulo 11, versículo 27 e 28, tá? Todas as coisas, Jesus que fala, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus fala. A formação dele veio do Pai dele, de Deus. A nossa formação vem de quem? Dos nossos pais. Sentimentos bons, sentimentos ruins, vêm dos nossos pais. Ninguém conhece o filho senão o pai. Ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele que o filho o quiser revelar. Jesus foi o Deus revelado aqui na terra. Né? Tanto é que tem religiões que tratam Jesus e Deus como a mesma pessoa. Mas não são. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Mas Deus, como Pai de Jesus, Jesus foi Deus revelado. Nós, aqui na terra, encarnados como filhos de João e Maria, né? Somos o reflexo de nossos pais, assim como nossos pais também acabam virando os nossos reflexos. E eu trago uma responsabilidade maior. Se nós todos somos filhos de Deus, se somos filhos, se somos capazes de, nas dificuldades, prostrarmos o joelho no chão e pedir a Deus que nos ajude, o mínimo que nós podemos é ser espelhos de Deus aqui na terra. Ah, Lucília, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, o caminho é estreito. Mas nós precisamos nos esforçar para tal. E por que eu estou dizendo isso? Se meus pensamentos e sentimentos negativos me geram doença, eu vou voltar lá. Emoção gera sentimento, que gera uma reação física, que gera uma doença. Tá? O medo gera as fobias, né? Que gera paralisia muscular ou taquicardia, tá? Que gera problemas renais. Felicidade, né? Felicidade é uma emoção. Qual o sentimento da felicidade? Alegria, êxtase, né? E tantas outras. Qual a reação química? Qual a reação física que ela dá? Nossa, dá aquela expansão, aquela abertura, né? Aquela plenitude. Não é isso? O corpo chega, se abre daquele sentimento bom. Gera doença? Não. Se Deus é toda a perfeição existente, se Deus são todos os sentimentos de bom, se Deus são todas as melhores emoções que existem na face da terra, se somos filhos de Deus, o mínimo que podemos fazer é tentar sermos espelhos de Deus. E como isso? Buscar alimentar sentimentos bons. Mesmo nas dificuldades, executa a gratidão. A gratidão é um sentimento nobre. Poxa, mas eu tô total necessidade. Eu tô em total, para não falar uma palavra ruim. Agradeça as suas mãos, agradeça seus pés, agradeça a moradia, agradeça a cama, o lençol. Tem tanta coisa pra gente agradecer. Sabe, a cidade que a gente mora. Tem tanta coisa pra gente agradecer. Todo mundo tem o que agradecer. Começa pela gratidão. Tenta substituir alguma tristeza. Tenta aprender uma coisa boa ali dentro daquilo. Sempre tem algo de bom para você tirar de tudo isso. Então, se nós queremos, né, não ter doença, nós precisamos treinar o nosso corpo, treinar a nossa mente a refletir apenas nossas emoções positivas, nossos pensamentos positivos. Tá? Eu vou concluir com uma mensagem linda de um livro que eu tenho, que eu gosto muito, na Educação da Alma. Ele fala assim: se desejas ser feliz,
Afasta aquelas emoções negativas que só te fazem sofrer, podendo até mesmo levar-te a situações depressivas ou de agressividade. Resumiu tudo o que eu falei. Levanta a tua cabeça e olha para o alto. Lembra-te de Deus Pai, que a tudo vê e a tudo abrange com seu amor infinito. E procura encarar com otimismo até mesmo as situações mais desagradáveis da vida, se assim agires. Situações mais desagradáveis, tratar com otimismo. Com otimismo é dizer, não, eu vou superar isso, eu vou passar por isso. E a gratidão é dos sentimentos que ajudam a transmutar o que de ruim tiver naquele momento. Transmutar o ódio em amor, a mágoa em perdão, a tristeza em alegria, o egoísmo em atos de caridade, o medo em coragem, a desilusão em esperança, o desespero em paz interior. Educa a tua emoção para que a tua própria vida sorria para ti. Percebe? Tá tudo aqui, ó. Tudo, absolutamente tudo. Só que a gente só usa aqui. A nossa cabeça, os nossos pensamentos, eu acabei de falar, eles alimentam nossos sentimentos. Eles alimentam tudo de ruim ou de bom que a gente coloca aqui. Tá tudo aqui. Quando a gente tem que pensar, com aqui. Sabe por quê? Porque quando eu tô com raiva, a cabeça ferve, mas quem dói é aqui. Quando eu tô com ódio, onde é que dói? Aqui. Então, aqui tá dizendo, muda, para, tá doendo. Compreende? É olhar mais para dentro, é compreender, é sentir. Quando a gente não sente, a gente só racionaliza. E se a gente racionaliza, a gente só alimenta o que não presta. Tá bom? Eu queria finalizar com essa ideia da transmutação e do controle. Precisamos sim ter controle com nossas emoções, com nossos sentimentos. Como eu falei, tá tudo aqui. Aqui não manda aqui. Tem que ser ao contrário. Ah, Lucília, eu não acredito porque o coração é bandido. Não é não. Não é não. Bandido é aqui, ó. Tá tudo aqui. Tudo. Sabe por quê? Porque o coração da gente é onde é a morada de Deus. Se Deus é amor incondicional, se Deus é perfeito, como é que o coração pode estar errado? Como? Tá não. Tudo é obra daqui dos nossos pensamentos. Precisamos ter muito cuidado com o que alimentamos. Muito cuidado. Percebe? Meu primeiro exemplo, o amor. O amor não é uma emoção. O amor não é uma resposta orgânica. O amor é uma criação da mente. Se o cara tá te fazendo sofrer, te traindo, ah, mas eu amo ele. Ama não. Você tá criando isso. O teu coração não tá dizendo isso. Vamos fazer uma prece agora? Vamos rezar? Vamos pedir a Deus para abençoar a nossa noite, abençoar o nosso final de semana, abençoar a nossa família. Convido a todos para pegar um copo de água, um copo com água, copo de água. Pega um copo com água, quem puder, quem estiver aí perto da água, que bom. Vamos fazer um minuto de prece aqui. Pedir a Jesus Cristo que derrama suas bênçãos sobre o nosso lar nesse momento. Vamos, são 10 minutinhos. Acho que até menos que isso, tá? Eu trouxe uma coisinha aqui especial pra gente orar. Vamos? Faz uma respiração bem profunda nesse momento. Com barulho mesmo, tá? Respiração consciente. Precisa ter o barulho. Você enche, segura um pouquinho e solta secando tudo. Relaxa os braços, os ombros, as pernas. Senta confortável onde tiver. Se tiver deitado também não tem problema.
Amado Mestre, irmão Jesus Cristo, envia a vossa falange de obreiros para visitar o lar de cada pessoa aqui presente nesse momento e das pessoas que assistirão depois. Hoje, em especial, eu gostaria de pedir uma bênção a todo o Brasil e a todos os brasileiros nesse momento de dificuldade que estão enfrentando. Envia, amado Jesus, a cura física, mental e espiritual para cada um dos teus irmãos necessitados, sempre pelo bem maior de Deus Pai misericordioso. Convido o anjo da guarda de cada um de vocês para se fazer presente nesse momento e coloca a tua dificuldade nesse momento, a dificuldade que você tiver. Expõe isso agora. Teu anjo da guarda está do teu lado. Jesus Cristo está te ouvindo, sim. Onde tiver um ou mais, em meu nome, aí estarei. E hoje eu vou fazer diferente, eu não vou fazer uma prece lida. Eu trouxe uma música para a gente meditar e ter um encontro agora com Deus. Com Jesus Cristo, nosso irmão, e toda a falange de obreiros dele que é linda. Senhor, fecha os olhos todo mundo e só sente a música. De vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure
desculpa ter parado assim. Pode ir voltando. Eu vou... Nossa, sem palavras. Sem palavras, muita emoção. Essa música dá uma ideia de como a gente pode orar. A gente reconhecer as nossas falhas e pedir a Deus para que nos ajude a mudar. Tô sem palavras. Literalmente sem palavras. É muito forte porque é um propósito que eu busco já há muito tempo, que é reconhecer e mudar. E por experiência própria, o que eu posso dizer é que vale muito a pena. Que é difícil, como eu falei, o caminho é estreito, mas a recompensa vem e vem e vem. Chuva de bênção na vida de todos que estão me assistindo. Bênção, bênção sobre bênção sejam derramadas sobre todos nós, hoje e para sempre. Boa noite, gente. Fique com o nosso Pai amado. Boa noite.